Olá, amigos, mais uma vez, muito obrigado pelo seu prestígio, pela sua participação. Estamos iniciando mais um ACS na TV, o programa da Associação Comercial de Santos, aqui no canal 11 da NET. Hoje um convidado especial, aliás, é o tema do momento, não só no Brasil, no mundo. Olha, faz tempo, graças a Deus, felizmente no Brasil estamos criando uma consciência nessa área. Nosso convidado de hoje é o Luciano Cassione, ele que é o secretário municipal de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Santos. Tudo bem, Luciano? Bom, Márcio, bom, Vicente, prazer estar aqui, estou à disposição de vocês para qualquer dúvida que a gente precisa tirar em relação ao meio ambiente e à cidade de Santos. Muito bem, conosco, ele já nos furou, está conosco aqui o vice-presidente da Associação Comercial e diretor executivo da CIESA, Vicente do Vale. Tudo bem, Vicente? Tudo bem, é um prazer estar aqui, Márcio. Acho que o assunto, nesse momento, é muito importante aqui para a nossa região. Sem dúvida. Vamos começar, já que nós vamos falar muito de meio ambiente, vamos falar de petróleo e gás principalmente, mas eu quero falar um assunto que está ligado ao nosso meio ambiente, pelo menos ao nosso meio ambiente urbano. Como é que o secretário municipal de meio ambiente está vendo? Hoje já estava além do casqueiro, já estava além do trevo de Cubatão. Isso dentro do contexto de meio ambiente, essa fila enorme de caminhões parados aí pelo porto, pela cidade, por tudo quanto é lado. Como é que fica isso na ótica do meio ambiente? Porque poluição gera. Poluição gera... Não é só poluição atmosférica, Sim. A poluição também urbana, né? Não, é o caos que gera o urbano tem, tanto do ponto de vista da poluição atmosférica, a quantidade de caminhões gerando monóxido de carbono na cidade, isso obviamente já gera um problema do ponto de vista ambiental e atmosférico. O segundo ponto é que essa safra, né, que a gente sabe porque é safra de grãos, acaba, grande parte, né, dos caminhões acabam deixando que derrubar, que seja uma parcela pequena, vamos dizer, desse material, desses grãos, que estão sendo destinados para exportação. Só o que acontece? Isso, quando tem contato com o solo, contato com a água, contato com o calor, começa a gerar também outro problema atmosférico de odor, quer dizer, o cheiro de podre que isso acaba gerando. Na perimetral isso é diário. Eu moro na ponta da praia, quando a gente vem, ou eles estão interditando, ou estão lavando, estão tentando, evidentemente, evitar esse tipo de... Mas mesmo assim está tendo problema e não está tendo atuação necessária, não do município, porque nesse caso a gente ainda não consegue interferir da maneira que a gente gostaria em relação à área portuária, mas a CETESB, que poderia fazer aí a fiscalização e eventualmente até multar as empresas, eu acho que está tendo um posicionamento aquém do esperado. Vicente atua principalmente na área de porto, está acompanhando atentamente essa questão, e ontem, o Vicente sabe disso, melhor, na última terça-feira, uma reunião no CAP, Conselho de Autoridade Portuária, com todos os terminais, para debater exclusivamente isso. E eu vou contar, parece piada, mas é verdade. E um dos principais convidados a participar, Vicente, era o diretor-geral da Artesp, que é o órgão regulador na área de transporte do governo de São Paulo. Ele chegou na entrada da cidade 8h25, chegou na reunião 11h51. Tá bom, né? O diretor da Artesp sentiu na pele o que é que está acontecendo em Santos. Para quando a gente quiser entender o que está se passando, é importante estar lá, sair do gabinete e estar presente, né? Isso é uma coisa que a gente sempre falou. O pessoal às vezes fica em Brasília ou São Paulo, quando é governo estadual, às vezes até dentro dos próprios municípios, os secretários, o prefeito não costumam, não tinham por esse hábito estar no local, né? Legislar, atuar dentro do gabinete. Isso foi bom, isso que aconteceu ontem. Eu não sei se você se lembra, nós tivemos aqui em 2 programas atrás o vereador Sadal, e um dos assuntos que nós falamos naquela época é qual o ônus que a cidade e a região tem com relação a esse movimento do porto, né? Porque a cidade, ela hoje tem uma receita interessante com relação a ISS, a gente não pode discutir aí também o volume de empregos que isso gera, mas não tem IPTU, não participa com nenhuma receita com relação aos tributos das importações dos produtos que passam por aqui. Esse volume de exportação que passa pela cidade, isso tem as vias públicas, tem uma série de questão de trânsito, é um assunto bastante complicado, né? E que eu acho que a gente precisa começar a desenvolver um estudo de como a cidade precisa ser ressarcida, vamos dizer assim, desse volume excessivo
que esses Do caminhões ônus, e que como essa você carga disse, do também ônus, que é né, um ônus. Luciano? Ônus. Não, e isso passa diretamente pelo licenciamento ambiental. Quer dizer, hoje o licenciamento ambiental das principais atividades ou das grandes atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras que estão se instalando na região, e aí a gente tem hoje o grande carro-chefe desse perfil as empresas do porto, né? Quer dizer, esses novos terminais, o licenciamento é feito pelo IBAMA, eventualmente pela CETESB, quer dizer, governo do estado ou governo federal. E o que isso poderia trazer de diferença se fosse feito no município? Vou dar um exemplo, a questão da compensação ambiental. Um só terminal hoje que está se instalando no porto, só de compensação ambiental foram 10 milhões de reais destinados ao Fundo de Meio Ambiente do Estado. Para onde vai esse dinheiro? É para ser aplicado diretamente em Santos, onde a atividade está se instalando? Não. Então, quer dizer... Aí é para o Estado, né? Vai para o Estado, que fica a critério dele se vai destinar o valor total para cá, se vai destinar para algum outro município. Quer dizer, se fosse municipalizado esse licenciamento, ou se existisse uma lei que exigisse que essa compensação ficasse para o município, seria muito mais lógico, só que isso hoje não acontece. Nós vamos daqui a pouco terminar o primeiro bloco, mas antes de terminar, só para a gente encerrar esse assunto mais específico e falar um pouco da secretaria, porque queremos entrar provavelmente na Câmara de Petróleo e Gás e também em outros assuntos importantes. Especificamente, a Secretaria de Meio Ambiente, quais são os seus projetos, principais projetos, você que está assumindo agora com a administração do Paulo Alexandre Barbosa? Bom, a gente delimitou em 4 vertentes, vamos dizer assim, para trabalhar de uma maneira mais focada. A primeira questão é a balneabilidade das praias, né? E aí as ações que a Prefeitura e a própria Secretaria têm que adotar para adequar e melhorar a qualidade da balneabilidade nas praias de Santos. O segundo ponto é a questão da arborização urbana, tanto do ponto de vista de plantar mais árvores e deixar a cidade mais verde, como também de cuidar o que já existe. Quer dizer, hoje a gente vê que tem várias árvores que estão numa situação que precisa da poda, precisa às vezes ser trocada a árvore, enfim. Esse aspecto também da arborização urbana é uma vertente que a gente está trabalhando. E a terceira vertente é a questão do lixo, né? Não o lixo só o domiciliar, mas o lixo reciclável, melhorar esse trabalho na cidade, ampliar o serviço de reciclagem, porque é um lixo que tem valor, ele pode ser aproveitado, ele vai ser reciclado, ele gera receita, ele gera emprego, aumentar esse tipo de trabalho na cidade que hoje, na minha opinião, ainda é incipiente, quer dizer, uma vez por semana por bairro, isso ainda é muito pouco da quantidade de lixo que é gerado, principalmente no caso reciclável, e a questão da vida animal, que hoje ainda tem alguns problemas nas cidades, que principalmente animais domésticos, que acabam sofrendo maus tratos, mas isso é uma coisa muito importante, que a população exige da prefeitura um trabalho nesse sentido, e a gente tenta aí fazer o melhor possível, está tentando ampliar o serviço, fazendo uma parceria que a gente já está para terminar esse mês, o mês que vem já deve começar uma parceria com o Hospital da Unimes veterinário para fazer um atendimento público para esses animais na cidade. Então, essas 4 vertentes. Claro que tem mais coisas a serem trabalhadas. São as 4 básicas. Bases são essas aí. Muito bem, nós estamos aqui então com o secretário municipal de Meio Ambiente, Luciano Cassione, também com o vice-presidente Vicente do Vale. Vamos fazer nosso primeiro intervalo. Voltamos no segundo bloco já para entrar na Petróleo e Gás. Esse eu acho que é o assunto do momento envolve diretamente a área ambiental, sem dúvida. O royalty, por exemplo, é consequência e está dentro do contexto da área ambiental. Voltaremos em instantes. Voltamos com o nosso ACS na TV, segundo bloco. O convidado de hoje, Luciano Cassione, ele que é secretário municipal de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Santos. Nós conversamos aqui durante o intervalo, Vicente, que aliás é um dos grandes focos hoje da nossa Associação Comercial de Santos, essa cadeia aí de petróleo e gás. Recentemente criamos a Câmara Setorial de Petróleo e Gás, da qual você é o coordenador,
Aliás, teremos reunião nessa quinta-feira, importante. E é um setor que nós vislumbramos com muito otimismo, mas que está nos preocupando ultimamente, não é isso? Preocupando, a gente chegou até já a conversar aqui um pouco, a Petrobras não tem no orçamento dela a previsão de investimento na base offshore em Santos. Tinha, né? No início tinha, até no início tinha, né? Mas não estava muito definido se era uma parceria, se era um investimento próprio só da Petrobras, né? Hoje está definido que ela não vai fazer esse investimento. Eu até acho que faz sentido, porque são determinadas empresas hoje, aquilo que não passa a ser o seu foco principal da empresa, que você terceirize as coisas, né? Eu acho que até essa base offshore, a própria iniciativa privada tem interesse nisso. A gente está aqui fazendo um movimento político aqui na região, junto até com os empresários, que têm interesse nesse tipo de investimento, para que essa base fique aqui. E a Secretaria de Meio Ambiente é um dos fatores agregadores para que a gente possa dar evolução nesse sentido, que a gente consiga trazer aqui a base para Santos. E nesse sentido é que nós fazemos um convite ao secretário para que participe das nossas reuniões. A Secretaria de Desenvolvimento de Santos já está lá com o secretário Omar. Convidamos a Secretaria de Meio Ambiente também, que gostaríamos que integrasse esse grupo e colocarmos a necessidade de um mapeamento na região para que hoje se identifique quais são os lugares que viabilizariam uma instalação de uma base da Petrobras na região. E já aproveitando a deixa e colocando de que a própria Secretaria até dentro da Câmara, ela possa receber essas empresas que estão pretendendo vir a Santos e que só virão, repito, se tiver a base, né, no sentido de ser um agente fomentador na questão ambiental, para que a gente possa fazer aí de forma sustentável o recebimento dessas indústrias que pretendem vir a Santos. Né? Eu acho que hoje o papel da Secretaria em relação à chegada, vamos dizer, de novas empresas que queiram se instalar em Santos, como eu falei no bloco anterior, tem essa questão do licenciamento. Hoje, o que cabe à Secretaria, basicamente, né, claro que tem algumas outras coisas, mas assim, o básico é dizer, do ponto de vista do zoneamento ambiental, né, e da lei de uso e ocupação do solo, se aquela determinada atividade pode ou não se instalar naquele local. Com esse instrumento, quer dizer, com essa certidão, vamos dizer assim, da Prefeitura, o empreendedor dá entrada no processo de licenciamento junto ao órgão federal ou estadual de licenciamento. O que é muito pouco hoje, né? Se a gente levar em consideração a nossa área continental, que é uma área que é praticamente mais da metade, quase 2/3 inteira protegida, e na parte insular já quase que não existe espaço, né, para ocupação. Do ponto de vista do zoneamento, Santos hoje, né, não vamos falar de região, que depois a gente pode estender, claro, mas se Santos é um local, vamos dizer, de difícil ocupação por determinados tipos de atividade. Por absoluta falta de áreas. Por absoluta falta de áreas. E as áreas que existem, principalmente aí se a gente levar para o lado da área continental, a restrição é, quanto mais potencialmente poluidora ou alguma coisa que possa gerar algum impacto negativo ao meio ambiente, existe a restrição da atividade. Né? Então, dentro do zoneamento hoje, a parte portuária ainda vamos dizer, seria um filé mignon, desculpa a expressão, que ainda está disponível, mas mesmo assim, nessa área tem áreas protegidas que inviabilizariam aí alguns tipos de negócio a ser instalado. Claro, não só a lei municipal gera esse tipo de conflito, vamos dizer assim, mas agora a gente tem também, saiu recentemente o decreto de zoneamento econômico e ecológico do governo do estado, que aí sim, da região, né, da Baixada Santista, determinando aí os locais que existem dentro da zona costeira, né, que podem ou não ser ocupados por uma série de atividades econômicas. Foi assinado pelo governador Alckmin numa solenidade na Arena Santos. Isso. Era para ser, inclusive, na associação comercial, nosso auditório, capacidade para 100 pessoas, mas aí cresceu o volume. Bom, vamos para a Arena, e foi para a Arena, mas sabe que a associação tem sido a sede de importantes atos como esse. Agora, como é essa relação Secretaria Municipal de Meio Ambiente
e Petrobras. E você tem informações desse contexto envolvendo a base offshore? Olha, com a Petrobras, desde que eu assumi na secretaria, a gente ainda não teve nenhum tipo de contato, mesmo do ponto de vista, vamos dizer, de fazer uma visita de cortesia, conhecer os trabalhos na região, como também do ponto de vista formal, algum tipo de pedido de autorização ou de zoneamento, alguma coisa nesse sentido que desse entrada na secretaria. Então, outras empresas também que vêm atuar, a gente ainda não tem, mas o que tem tido muito é da parte portuária mesmo. As empresas que queiram ou querem atuar na região do porto, que estão pedindo aí o certidão de uso e ocupação, de zoneamento, para identificar aí as áreas ainda disponíveis para ocupação. O que eu acho que pode ser feito pela Secretaria é a compatibilização do plano de zoneamento costeiro com o plano de uso e ocupação do solo. Quer dizer, transpor um com o outro, tá certo? E ali isso é área continental. Quando a gente está falando, nós estamos falando em área insular, estamos falando na área continental, para que ali sejam mapeadas quais são as áreas, que eu acho que isso é fundamental. Até porque essas indústrias, elas não são poluentes. Essas indústrias que pretendem se instalar, elas querem estar ao lado da base. Elas são válvulas mecânicas, são indústrias pequenas e que têm interesse em estar próximo aos embarques para onde esses produtos vão ser utilizados aí no pré-sal, né? Então, se isso não vier a Santos, hoje indica um caminho para o Rio de Janeiro, essas indústrias vão para o Rio de Janeiro. Então, afora da gente resolver essa questão de achar um local e ter o interesse privado para esse investimento, a gente precisa também determinar nesse plano, que é uma coisa mais ampla, né, os locais para que essas indústrias possam vir a se instalar. Não, isso eu concordo plenamente. Eu acho que todo desenvolvimento é bem-vindo, claro, contanto que seja sustentável, mas claro, eu acho que é importante hoje para a região que a gente tenha esse desenvolvimento, que essas empresas venham para cá, sem dúvida nenhuma, porque o desenvolvimento econômico da cidade passa por essa mudança. Hoje, para a gente falar o futuro de Santos e da região, passa essencialmente pela essa questão do petróleo e gás. E aí eu vou dar um exemplo. Acho que passa por Santos, mas a gente também tem que ter um pensamento metropolitano. Claro. Até porque você fez parte da GEM. Fiz parte da GEM e eu sei, mas vamos dizer, sei um pouco, né, do que eu estou falando. E vou dar um exemplo, Sorocaba. Sorocaba se instalou a fábrica da Toyota lá. Fizeram questão de atrair a empresa para lá, deram total condição para a Toyota se instalar na cidade, mas a cidade por si só não daria conta de absorver quem? Essas outras empresas que precisam oferecer os serviços para a Toyota, seja com peças, seja com todos, vamos dizer, tudo que participa ali do processo produtivo dos veículos da Toyota, eles precisariam. O que foi feito? Na região metropolitana de Sorocaba, em algumas cidades, outras empresas se instalaram para dar esse apoio, para dar esse suporte para a Toyota. Eu acho que isso também tem que acontecer aqui. A Petrobras se instalando em Santos, se eventualmente a cidade não consiga, vamos dizer, suportar um X número de empresas que venham se instalar, mas que se dê condições para que outras cidades da região possam absorver essas empresas e, em conjunto, fomentar metropolitanamente o desenvolvimento econômico. Que foi o objetivo maior da criação da região metropolitana, justamente que ocorra sempre um desenvolvimento metropolitano. Nós vamos encerrar esse segundo bloco e voltaremos em instantes para o terceiro e último bloco, para a gente continuar um pouco mais com esse assunto e também abordar outros aspectos importantes, principalmente também sobre consciência ambiental. Isso eu quero perguntar para o nosso secretário municipal de Meio Ambiente. Voltaremos em instantes.
com o nosso ACS na TV, terceiro e último bloco, infelizmente, passando rapidamente, porque o assunto é bom, é emocionante até. E no final do segundo bloco nós estávamos falando sobre áreas, sobre essa compatibilização, enfim. E vai lembrar que o plano diretor, o último plano diretor, sancionado pelo ex-prefeito Papa, ele prevê na área continental, né, Luciano, uma área grande para a implantação do parque tecnológico. Obviamente com indústrias e empresas não poluentes. Mas é uma demonstração clara, um sinal claro que a ocupação sustentável da área continental pode ser uma saída para essa falta de dificuldade de áreas. Eu acho que essa é a saída, mas uma coisa que eu tenho acompanhado é que, não só em Santos, mas de uma maneira geral, às vezes criam-se as leis, criam-se, vamos dizer, os espaços, mas não dão condição para que a lei possa ser cumprida ou para que aquele espaço, no caso territorial, aí, seja bem aproveitado. E o caso, eu acho que hoje é o Parque Tecnológico. Quer dizer, a ideia é boa, mas precisa ter aí, não só por parte do poder público, mas também das empresas, uma maior participação para que isso seja levado adiante. Eu já tive reuniões com o diretor-presidente do Parque Tecnológico de Santos, para levar alguns trabalhos relacionados à área de meio ambiente, e o que a gente vê é que tem poucos projetos, principalmente da iniciativa privada, junto ao pessoal do Parque Tecnológico, que queiram desenvolver isso na região, principalmente na área continental. A gente precisa ampliar essas parcerias, trazer para perto o empresário para perceber que a gente, poder público, quer dar condições para que isso aconteça. E, claro, precisa dessa parceria, o que ainda não está acontecendo a contento. Mas eu acho que isso vai melhorar. Hoje, com o secretário Omar à frente da Secretaria de Desenvolvimento, ele já tem feito alguns trabalhos, já tem feito alguns contatos, e acho que isso já está sofrendo aí uma mudança positiva para a cidade. Eu tenho uma visão clara e bem objetiva com relação à ocupação, de que as empresas sejam atraídas para a nossa região, que é uma coisa particular minha, pode ser que eu esteja errado ou não, mas eu acho muito difícil alguém vir para a nossa região para atender o mercado nacional. Até por uma questão de ser final de linha e frete astronômico para subir a serra. O desenvolvimento de um parque industrial não poluente aqui na região, para mim ele tem futuro muito voltado na relação de petróleo e gás e também nas questões de produtos voltados para a exportação, que estariam recebendo componentes estrangeiros, indo para a linha de montagem e aí destinado à exportação, que teria o ganho logístico com relação a esse assunto. Fundamental, principalmente na questão de petróleo e gás, é uma tecla que a gente tem que parar. Eu tenho conversado com o secretário Omar e a gente chegou muito a essa conclusão, de que a definição da base offshore em Santos, ela é fundamental para que dê interesse inicial de que algumas empresas venham para cá. Porque sem a base aqui, não há motivo para que essas empresas venham para a região. Então, nós paramos o nosso trabalho na Associação Comercial sobre uma série de outros assuntos dentro da Câmara de Petróleo e Gás, e hoje nós temos um foco único lá dentro, que é exatamente definirmos a questão da base offshore em Santos. Ela vai ser o start para uma série de outras coisas. Em né? síntese, unir esforços, né, Vicente? Sim. Para um trabalho institucional, e aí é questão de governo, envolve o próprio prefeito, enfim, o governo municipal, o governo do estado, no sentido de que essa ação institucional viabilize a vinda dessa base para Santos, viu, Luciano? Acho que no que depender do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, isso, que você pensa só dele, isso vai acontecer. Mas a gente sabe que tem aí os outros entes federativos participando, mas esse tem que ser o esforço, e eu acho que ele está desempenhando isso de uma forma firme, e a consequência é que a gente não sabe em quando virá, mas precisa vir. Essa é o ponto fundamental. E acho que até, não fazendo uma boa comparação, mas assim, a gente precisa de algo mais concreto, né, por parte da própria Petrobras. Porque se a gente levar, fazendo a comparação com as empresas do Eike Batista, hoje a gente está vendo que ele está sofrendo perdas e perdas e perdas aí no mercado financeiro, e de concreto parece que não existe nada, né, daquilo que ele disse que tinha de potencial de exploração, de atividades, seja de mineração, de petróleo, e isso está, parece que virando fumaça, dependendo agora hoje de empresa russa, própria Petrobras, investir
em algo que a gente ainda não sabe se é concreto ou não. Eu acho que a gente precisa mostrar que o que acontece hoje na região da Baixada com o petróleo e gás é concreto, é real, né? E isso acho que é o ponto fundamental. A gente sabe que mas a gente precisa dessa confirmação por parte, principalmente, de quem vai fazer a exploração do negócio, que é a própria Petrobras. Aliás, já fica, o Vicente lhe fez um convite para que você integre, eu tenho certeza que você vai aceitar. Se não aceitar, vai ter que... Já aceito. Aceitou o convite e nós vamos, em breve, não vamos divulgar agora a data, porque estamos aí definindo detalhe, em breve nós teremos uma reunião, mas agora, rapidamente, uma reunião exclusiva com o Oswaldo Kawakami, que é o novo gerente-geral da unidade da Petrobras de Santos. Vai ser uma reunião fechada na Associação Comercial de Santos. Eu tenho certeza que o Vicente o convida, eu já o convido em nome da diretoria, né, Vicente, para participar dessa reunião, porque é importantíssimo, porque aí o contato direto, aí é olho no olho. Vai ter ou não vai ter? Por que não vai ter? Não é isso, Vicente? Eu acho que a Petrobras está esperando da região uma proposta. Eu acho que é esse o sentimento que eu tenho hoje. Como eu não vou fazer investimento, o que vocês têm para oferecer? Se tiver uma base que viabilize as operações dela, eu não tenho dúvida nenhuma de que eles vão aceitar isso aí com bom grado. Eu acho que a região tem que fazer um trabalho institucional, que é que nem o Márcio está falando. Nós já avançamos alguns passos com relação a esse assunto e eu vejo muita viabilidade para que isso possa acontecer e acho que isso é determinante para todo o desenvolvimento do entorno, como a gente estava falando. Sem isso, esse desenvolvimento vai ficar muito difícil. Não, eu não vejo outra alternativa hoje, se falar hoje, para a região que não passe pela essa questão do petróleo e gás, em termos de desenvolvimento, né? Não dá para falar em desenvolvimento da Baixada Santista, econômico, efetivamente, se não passar por essa questão. E aí, vale o que você falou, depende de um esforço institucional, né, seja da Prefeitura de Santos, seja das outras prefeituras da região, do governo do estado, que firmemente apoiem e incentivem de qualquer maneira que isso aconteça na cidade. Bom, infelizmente o programa acabou. 3 blocos aí, passaram rapidamente. Quero agradecer ao secretário municipal de Meio Ambiente, Luciano Cassione, agradecer o fato de você ter aceito o nosso convite para participar da Câmara de Petróleo e Gás, assumir o compromisso publicamente de quando tivermos essa data definida, e agora, mês de maio, dessa reunião, convidá-lo para participar em nome da diretoria e dizer que em breve você voltará, porque tem tanto assunto, não falamos nem de consciência ambiental e outros assuntos de grande importância. Luciano, um abraço e sucesso no seu trabalho. Obrigado, eu agradeço e fico à disposição para outros convites e, como eu falei, já aceito desde já aí a participação na Câmara e em outros eventos que vocês acharem pertinente a presença do secretário de Meio Ambiente. Muito obrigado, até a próxima e seja feliz.